No silêncio de um fim de tarde qualquer, muitos homens percebem a mesma verdade incômoda. Não foi ela que mudou. Foi você que deixou de ser o homem que lidera a própria vida. É nesse momento, entre a saudade e a frustração, que surge a pergunta que todo homem já fez em algum ponto. Por que ela parece não sentir mais minha falta? E a resposta, apesar de dura, é libertadora. Porque você deixou de sentir falta de si mesmo. Perdeu o propósito, afrouxou a disciplina, deixou escapar o respeito silencioso que nasce do valor próprio. A filosofia estoica sempre ensinou que nenhum homem controla a vontade dos outros, mas controla completamente o próprio comportamento. E é exatamente aqui que muitos tropeçam. Confundem conquista com insistência, confundem amor com apego, confundem presença com disponibilidade desesperada. Como diz uma das cenas clássicas de Rocky, a luta mais difícil não é contra o oponente, mas contra a própria fraqueza. E quando você perde essa luta interna, ela percebe e se afasta. A verdade é que a maioria dos homens não perde a mulher para outro cara, mas para a própria falta de autoconfiança, para a preguiça emocional, para a procrastinação de se tornar alguém melhor. É doloroso admitir, mas é essa dor que separa os que vão se transformar dos que vão repetir o mesmo ciclo de rejeição, friendzone e perda de interesse. Só que existe um caminho diferente, um caminho que poucos têm coragem de seguir. O caminho do desapego estratégico, da reconstrução pessoal e da liderança interna. E aqui está o ponto que quase ninguém fala. O único método capaz de fazer uma mulher sentir sua falta de verdade começa quando você para de tentar recuperá-la diretamente e passa a recuperar a si mesmo. É contraintuitivo, é desconfortável e por isso funciona. Porque quando o homem volta a viver com propósito, ela percebe. A mudança cria dúvida, curiosidade, comparação. E é nesse vazio que nasce a saudade, não da sua versão frágil, mas da versão forte que você deixou escapar. Neste vídeo, eu vou te mostrar, passo a passo, como voltar ao seu centro, resgatar seu valor próprio e reconstruir sua energia masculina de forma estratégica, como um verdadeiro estoico lidando com desafios amorosos. Nada de manipulação, joguinhos ou frases prontas. Aqui é transformação real, disciplina, presença, distância estratégica e força emocional. Os homens que evitam esses erros não apenas conquistam mais, eles se tornam líderes de si mesmos. Antes de começarmos, já deixa seu like, se inscreve no canal e ativa as notificações. Compartilhe com alguém que precisa ouvir isso hoje. E comenta aqui embaixo para selar o compromisso com a sua evolução. Confiança verdadeira. Homem de propósito. Ou eu lidero minha vida. Quando um homem se torna disponível demais, ele não percebe que está entregando algo que deveria ser conquistado. Sua presença. No dia a dia, responder imediatamente, estar sempre pronto, cancelar compromissos por ela, tudo isso aos poucos transforma você em previsibilidade pura. E previsibilidade no universo da atração é inimiga da admiração. É como assistir a um filme cujo final você já sabe. Não cria emoção, não gera curiosidade, não desperta nenhum gatilho interno. A filosofia estoica alerta. Tudo que é abundante perde valor. E quando você se coloca como sempre pronto, você se torna abundante demais. Não importa o quanto você goste dela, se você se entrega sem nenhum senso de responsabilidade interna, ela começa a perceber que você não tem outras prioridades. E nada mata mais rápido o respeito feminino do que um homem que deixa sua vida de lado para ser acessório emocional de alguém. Isso não é amor. É carência disfarçada. A disponibilidade excessiva também revela algo que você não percebe: insegurança. Quando um homem sente medo de perder, ele tenta compensar com presença contínua, mensagens demais, esforço desnecessário. Só que, ironicamente, esse esforço acaba gerando exatamente o que você teme: rejeição, desinteresse e aquele afastamento silencioso que dói mais do que um término declarado.
Ela não se afasta porque não te quer. Ela se afasta porque você deixou de se querer o suficiente. E aqui está um gatilho emocional poderoso. Mulheres se conectam com homens que possuem vida própria, rotinas sólidas e respeito por si mesmos. Quando você some um pouco porque está treinando, trabalhando, crescendo, estudando, construindo, isso cria uma narrativa invisível. Ela sente curiosidade, sente contraste, sente falta da energia que você carregava antes de se tornar emocionalmente disponível demais. O valor próprio vira o centro dessa reviravolta. Disponibilidade excessiva quebra o jogo natural da sedução porque elimina o mistério. Sedução é ritmo, aproximação, leve distância, presença de qualidade, ausência estratégica. É como uma música. Se tudo é alto demais, vira ruído. Se tudo é baixo demais, vira monotonia. O equilíbrio cria tensão emocional, e tensão é o que mantém o interesse vivo. Quando você se doa demais, você tira dela a chance de sentir sua ausência. E sem ausência, não há saudade. O resultado final desse erro é sempre o mesmo. Você vira o amigo legal, o cara gente boa, o sempre disponível. E quando ela te coloca nessa caixa, sair dela exige transformação profunda. Mas é justamente por isso que estamos aqui, para reconstruir seu eixo, recuperar sua autoconfiança e aprender como usar o desapego estratégico de forma inteligente. Porque quando você entende o valor de se fazer presente só quando faz sentido, você muda totalmente a forma como ela te percebe e o jogo começa a virar. O silêncio, embora simples, é uma das armas mais poderosas de um homem que se respeita. Quando você para de correr atrás, para de explicar demais, para de se justificar a cada mensagem ignorada, algo muda no ar. O silêncio não é ausência, é presença seletiva, e essa escolha faz sua energia voltar para você. Como diria Marco Aurélio, a melhor resposta é aquela que não alimenta o caos. E muitas vezes, insistir é exatamente isso, alimentar o caos emocional que só te enfraquece. O afastamento estratégico não é jogo, é autocontrole. É permitir que as emoções se acomodem, que a poeira baixe, que a dinâmica entre vocês se reorganize. Quando você corta o fluxo constante de atenção, você interrompe padrões que estavam te diminuindo. Ela começa a sentir o contraste. Antes, você sempre ali. Agora, você ocupado, vivendo, respirando. Esse contraste desperta algo básico na psicologia feminina: curiosidade. E curiosidade é o primeiro passo para o retorno do interesse. Muitos homens têm medo do silêncio porque acreditam que vão perder alguém. A verdade, se o silêncio te faz perder, é porque você nunca teve. Uma conexão verdadeira não se desfaz porque você passou um dia focado na própria vida. Só se desfaz quando você se tornou tão previsível que deixou de ser visto como um homem de valor próprio. O afastamento estratégico devolve esse valor porque mostra que você não está disponível a qualquer custo, e isso muda tudo. O silêncio também quebra a ilusão de controle. Você não pode controlar a resposta dela, o interesse dela, a opinião dela, mas pode controlar sua postura. O estoicismo ensina a cortar tudo que não está no seu alcance, e insistir onde você não tem poder é desperdiçar energia vital. Quando você silencia, você coloca a responsabilidade emocional de volta nas mãos dela. E muitas vezes é aí que ela sente o peso das próprias atitudes. E aqui vem o ponto crucial. O afastamento estratégico não é desaparecer e virar um monge tibetano. É recalibrar. É focar no treino, no trabalho, na evolução pessoal, na reconstrução interna. É fazer o que os grandes personagens de filmes de superação sempre fazem antes do retorno. Eles somem, treinam, voltam diferentes. E essa mudança, mesmo antes de ser percebida externamente, já altera completamente como você se sente e como ela sente você. O silêncio não é punição, é preservação, é o espaço necessário para você retomar sua força emocional.
Quando ela percebe que você não está ali implorando por atenção, mas sim vivendo com propósito, isso ativa gatilhos femininos profundos, comparação com outros homens, dúvida sobre o que está acontecendo e até uma saudade inesperada da sua presença. O afastamento estratégico, quando bem aplicado, é o primeiro passo real da transformação que faz ela voltar sentindo sua falta. Quando um homem passa por afastamento ou rejeição, a primeira reação costuma ser tentar recuperar o que perdeu. Mas a verdade é que nada muda externamente enquanto você não muda internamente. A reconstrução pessoal é o coração da transformação, porque devolve a você aquilo que talvez tenha sido deixado de lado: disciplina, propósito e valor próprio. Não é sobre parecer diferente para ela, mas sobre se tornar alguém que inspira respeito naturalmente, sem esforço, sem implorar, sem máscaras. O primeiro passo dessa reconstrução é físico. O corpo é o templo do homem disciplinado, e treino não serve apenas para estética, serve para forjar identidade. Cada repetição na academia é uma conversa silenciosa com você mesmo dizendo: eu ainda estou aqui. E quando você começa a se enxergar de forma mais forte, a sua energia muda. Ela percebe. Claro que percebe. A mulher é extremamente sensível a microexpressões de autoconfiança, e seu corpo renovado fala mais alto que qualquer mensagem. Depois vem o aspecto visual. Não é vaidade, é comunicação. Um corte de cabelo mais afiado, roupas que valorizam seu estilo, postura mais firme, tudo isso sinaliza mudança. Quando ela te vê renovado, o cérebro dela automaticamente compara você com o homem que ela se afastou. E essa comparação, meu amigo, é um gatilho emocional poderosíssimo, porque a mulher sempre observa a evolução. E quando vê evolução na figura masculina, isso mexe com a percepção dela de forma profunda. Em seguida, entra o fator emocional. Aqui está a parte que mais diferencia homens comuns de homens admirados. A capacidade de ficar bem sozinho, autonomia emocional, desapego estratégico. Quando você se fortalece por dentro, a necessidade diminui e a presença se torna escolha, não dependência. Esse é o tipo de postura que mulheres respeitam instintivamente e que cria aquele magnetismo difícil de explicar, um magnetismo que nasce do equilíbrio, não da carência. O autodesenvolvimento também precisa incluir sua mente. Ler bons livros, estudar filosofia, entender relacionamentos, buscar novos projetos. Quando um homem cresce intelectualmente, sua conversa melhora, sua presença melhora, sua clareza melhora. Você deixa de ser previsível e passa a ser interessante. E lembre-se, tudo que é interessante é valorizado. Tudo que é valorizado é desejado. A reconstrução pessoal é, no fundo, o renascimento do homem que ela achava que tinha perdido. E, por fim, a energia. Sim, energia. A forma como você entra no ambiente, como você olha, como você fala, como você se comporta. Quando você se reconstrói, nasce uma força silenciosa que fala por você antes mesmo de abrir a boca. Essa força é sentida e desperta nela aquela velha sensação de curiosidade, saudade e dúvida. A reconstrução pessoal não apenas muda você, ela muda a história. É aqui que a transformação começa a fazer ela enxergar que talvez tenha subestimado o homem que você está se tornando. A mulher percebe mudanças muito antes do que você imagina. Não apenas mudanças externas, mas especialmente as internas. A forma como você se comporta, como se veste, como responde, como se porta. Quando você começa a se transformar de verdade, ela sente isso na energia, nos detalhes. E é justamente essa mudança silenciosa que ativa os primeiros gatilhos emocionais nela. Curiosidade, comparação, dúvida. Nada é mais poderoso para reacender interesse feminino do que um homem que evolui sem fazer alarde. Mulheres são intuitivas por natureza. Elas captam microgestos, mudanças sutis de postura,
um novo brilho no olhar que nasce da autoconfiança. Quando você deixa de correr atrás, quando para de estar sempre disponível, quando passa a ocupar seu tempo com o próprio crescimento, ela percebe um contraste. E o contraste mexe com a percepção dela, porque cria uma pergunta interna que não existia antes. O que está acontecendo com ele? Essa pergunta abre espaço para uma nova narrativa emocional. Outro gatilho poderoso é a sensação de perda potencial. Quando você estava disponível demais, ela sabia que te tinha. Mas quando você começa a viver sua vida com propósito, quando seu valor próprio sobe, ela começa a temer, mesmo que discretamente, que talvez alguém mais esteja percebendo esse novo homem. A comparação automática acontece. Ele está melhor? Será que outra mulher notou? Esse tipo de dúvida atinge diretamente o sistema emocional feminino porque toca no território da exclusividade emocional. A mudança verdadeira também desperta nostalgia seletiva. Ela começa a lembrar das partes boas que vocês tinham, mas agora filtradas pela sua versão atual, mais forte, mais focada, mais centrada. É como assistir a uma versão remasterizada de um filme antigo. A história é a mesma, mas a qualidade emociona mais. E essa sensação acende algo que ela não controla completamente. Saudade. Não saudade do homem frágil que ela afastou, mas saudade do homem que você está se tornando agora. E existe ainda o gatilho do respeito renovado. Quando um homem se transforma e não faz disso um show, a mulher percebe maturidade. E maturidade é extremamente atraente. É quando ela observa que você não reage mais com desespero, que sabe se afastar sem drama, que consegue viver sem implorar por atenção. Esse comportamento quebra o ciclo emocional anterior e força ela a te enxergar de uma forma que talvez não enxergava há muito tempo, com respeito e interesse real. Por fim, o maior gatilho de todos, a sensação de que ela pode te perder para você mesmo. Sim, para você. Porque quando um homem realmente se encontra, a mulher sente que ele pode não querer mais o mesmo tipo de relação que tinha antes. Essa incerteza mexe profundamente com ela. E é essa mistura de dúvida, curiosidade, comparação e saudade que abre espaço para a reaproximação. A percepção feminina muda quando o homem muda, e é isso que começa a virar o jogo. A maior virada na vida de um homem acontece quando ele finalmente entende que a reconquista verdadeira não tem nada a ver com a mulher, e tudo a ver com ele. O autoconhecimento é o ponto de partida dessa jornada. É quando você olha para dentro com honestidade brutal e percebe onde perdeu sua força, onde deixou de se priorizar, onde entregou seu poder emocional sem perceber. Esse olhar não é confortável, mas é libertador, porque só quem encara a própria sombra consegue renascer com luz. O resgate do valor próprio exige coragem. Coragem para admitir a fraqueza, para reconstruir hábitos, para abandonar versões antigas de si mesmo, para deixar ir tudo aquilo que não serve mais. Quando você mergulha nesse processo, a ideia de conquistar alguém perde o peso. A prioridade se torna conquistar a si mesmo, e é aqui que nasce a autoconfiança verdadeira. Não aquela superficial baseada em aprovação externa, mas a que vem do orgulho de se tornar um homem melhor todos os dias. O estoicismo ensina que o homem deve ser inabalável diante do que não controla e disciplinado diante do que controla. E quando você aplica isso na vida amorosa, tudo muda. Você entende que não controla o sentimento dela, mas controla sua evolução. Não controla o interesse dela, mas controla sua rotina. Não controla o passado, mas controla quem você decide ser hoje. Esse entendimento te tira da posição de vítima e te coloca no papel de protagonista. E protagonistas não imploram, se transformam. A jornada de autoconhecimento também revela algo essencial. Você não estava sofrendo por ela, estava sofrendo por ter se afastado da sua própria essência. O vazio que você sentia
Não era falta dela, mas falta de propósito. E quando você volta a se conectar com seu centro, a vida começa a fazer sentido de novo. Você dorme melhor, escolhe melhor, age melhor. É como se uma nova versão de você surgisse, mais forte, mais consciente, mais alinhada com o homem que você sempre quis ser. E é exatamente nessa fase que o mundo responde. As pessoas te tratam diferente, seus amigos percebem mudança, suas atitudes inspiram. Você começa a sentir orgulho de si mesmo até nos detalhes mais simples. E sabe o que acontece com ela? Ela sente esse brilho, sente essa energia, sente que o homem que estava perdido encontrou o próprio caminho. Não porque você tentou impressionar, mas porque você evoluiu. E evolução é magnética, sempre foi. A grande verdade é que quando você resgata seu valor próprio, a reconquista deixa de ser necessidade e se torna possibilidade. Você não volta para implorar amor, volta para escolher. E essa postura muda totalmente o jogo. A jornada de autoconhecimento não só te fortalece, ela redefine completamente quem você é diante dela e diante do mundo. No fim das contas, o objetivo nunca foi trazer ela de volta, mas trazer você de volta para si mesmo. E quando isso acontece, tudo se encaixa. Chegando até aqui, você já percebe que nada nesse processo é sobre manipular alguém ou tentar controlar o que ela sente. O caminho é muito mais profundo. É sobre recuperar sua força interna, reconstruir sua identidade e retomar o papel de protagonista da sua própria história. E quando um homem volta a liderar sua vida, tudo ao redor muda. A percepção feminina muda, o respeito volta, a atração desperta. Mas principalmente você volta a se reconhecer no espelho. Agora, a pergunta que fica é: você está disposto a viver essa transformação diariamente? Está pronto para substituir ansiedade por disciplina, necessidade por propósito, carência por valor próprio? Os homens que realmente viram o jogo não são os mais bonitos, mais ricos ou mais carismáticos. São os mais consistentes, os que aprenderam a agir mesmo quando o coração treme, os que evoluem quando ninguém está olhando. E talvez a maior reflexão que você possa levar deste vídeo seja simples, mas poderosa. Se eu me tornasse hoje o homem que admiro, como minha vida mudaria daqui para 6 meses? Porque a resposta dessa pergunta define não apenas suas relações, mas seu destino, sua energia, seu foco, sua maturidade. Tudo isso constrói o tipo de homem que ela respeita e, principalmente, o tipo de homem que você se orgulha de ser. Se você sentiu essa mensagem, se algo dentro de você despertou, então não deixe isso morrer. Continue avançando, continue crescendo, continue se tornando a melhor versão de si mesmo. A reconquista verdadeira começa quando você não precisa mais dela para se sentir completo. E é justamente aí que o mundo começa a abrir portas de novo, inclusive as que você achava ter perdido. Antes de sair, já se inscreve no canal e ativa as notificações para acompanhar toda essa jornada de transformação. Sua evolução não termina aqui. Ela está apenas começando. E agora me diga,